Olá e bem-vindos a mais um debate virtual de Money Report. Hoje nós temos uma iniciativa em parceria com a Zodiac para levar informações relevantes ao setor de saúde nos aspectos da economia, da medicina e também do comportamento e emocional. Hoje o tema é Desafios na retomada econômica pós-Covid-19 e nós contamos aqui com 3 especialistas para falar desses aspectos que eu mencionei antes. Porque toda crise, afinal de contas, ela gera legados. Se nós pensarmos em relação ao que vivemos num passado recente, podemos ver como é que isso entra e se mistura nas nossas vidas. Então, por exemplo, com a derrubada das Torres Gêmeas, nós tivemos mudanças profundas na segurança dos aeroportos. Depois, com a crise hídrica em São Paulo, quem mora aqui na capital paulista pôde perceber isso, as pessoas passaram a economizar água de uma maneira que não faziam antes, e até hoje, por sinal. Na crise de liquidez em 2008, nós tivemos cortes nas despesas das empresas que até hoje permanecem. Então, é muito difícil passar por uma crise sem que alguma marca seja deixada no nosso comportamento ou na nossa rotina. Para discutir justamente esses legados e os desafios que nos aguardam no mundo pós-pandemia, nós trouxemos 3 especialistas para discutir a questão da carreira, a questão da economia e a saúde vista pela medicina. Temos aqui para debater a Valesca Farias, que é consultora de carreiras e professora da Fundação Getúlio Vargas, Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual, e temos também o Dr. Elias Leite, que é gestor, presidente da Unimed Fortaleza. Para quem nunca esteve nos nossos eventos virtuais, nós vamos ter 10 minutos para cada um dos nossos panelistas expor os seus pontos de vista. Seus pontos de vista, aliás, são 10 minutos para que nós falemos, teremos uma breve explanação do que está acontecendo agora e depois um pouco do que nos aguarda nesse futuro pós-pandemia. Quem está nos acessando pela plataforma da Atmo Digital pode mandar suas perguntas pelo link que está aqui embaixo, na própria plataforma, e que nós receberemos aqui. Eu peço desculpas de antemão não poder responder, ou melhor, formular todas as perguntas, porque geralmente nós temos uma quantidade muito grande no recebimento das questões. Vamos começar então pela Valesca Farias, mas antes eu queria só agradecer a parceria da Zodiac e da Heloísa Simão, que é presidente do laboratório, dizendo que a Zodiac é uma empresa de produtos farmacêuticos com soluções inovadoras no mercado nas áreas de oncologia, músculo-esquelética, dor, urologia e ginecologia. Então, feito o nosso agradecimento, eu passo a palavra para a Valesca e os seus 10 minutos. Valesca, por favor. Obrigada, Aloísio. Bom, em relação a essa volta aí ao trabalho, esse momento pós-pandemia, o que eu mais percebo hoje, trabalhando com desenvolvimento de lideranças, é exatamente a necessidade, nesse momento onde as medidas restritivas estão sendo revistas, das empresas reconsiderarem, caso a caso, algumas negociações, né, para ver quais são as particularidades e disponibilidades hoje dos profissionais. E as lideranças, numa condição de recurso estratégico, não ter uma visão de enquadramento do que é certo e errado, e, pelo contrário, tentar empatizar e flexibilizar nesse momento, entendendo que cada um hoje traz uma dor, cada um hoje traz, ou seja, tem um drama próprio, né, para ser resolvido. E eu vejo hoje, trabalhando, até nos atendimentos mesmo online, toques online e atendimentos individuais, que as lideranças estão muito confusas, né? Até em relação quais são as posições, os cargos estratégicos, os profissionais que devem ou não voltar e como vai ser. E de um outro lado, os profissionais muito angustiados, né? Eu atendo um executivo, faço uma mentoria individual, onde ela fala, olha, eu não sou obrigada a voltar para uma sala confinada com 6 pessoas no ar-condicionado central.
E aí entra a questão das medidas de salvaguarda, né? Ou seja, essa questão de como é que a gente pode obrigar uma pessoa a voltar a trabalhar num ambiente onde não há uma preservação, ou seja, não há uma segurança dita, né? Assim, não há uma segurança de que eles vão ou não contrair, com quem eles vão conviver. E isso hoje é um drama. Por outro lado, também, mesmo as pessoas que hoje não estão supostamente contaminadas, ou que não têm esse medo, tem algumas pessoas, por exemplo, que hoje estão trabalhando de casa e que têm filho pequeno. E aí, ou seja, as escolas não abriram, não voltaram ao normal, não tem com quem deixar os filhos, e como é que você faz? Você só convoca e volta ao trabalho? E tem ainda as pessoas que têm parentes, ou seja, que são um grupo de risco. Então, assim, com quem vai deixar essas pessoas, e se sai e volta, ou seja, aumenta o nível de exposição desses parentes, né, que já são idosos, enfim. E eu vejo hoje que, assim, a palavra-chave, o recurso-chave é negociação. A gente precisa olhar, né, de forma empática, negociar e ver quais são as disponibilidades. Quem deve mesmo voltar, quem não deve, e preparar as lideranças nessa posição de recurso estratégico para lidar no one-to-one. Aqui a gente vai ter que rever caso a caso as disponibilidades e ver como é que a gente adequa à melhor situação. Não é só pelo ponto de vista da empresa, tem um ponto de vista do profissional também. Eu estava esses dias ouvindo um advogado trabalhista falando sobre saúde profissional e responsabilidade legal da empresa. E isso está sendo visto, ou seja, as pessoas já estão buscando, né, ou seja, munição para se preservarem desse retorno. Né, pelo medo e pelo próprio risco. A gente está falando aqui de risco de vida, né? E o ideal é tentar a alternativa de acordo comum, porque muitos profissionais podem não ter essa disponibilidade para voltar, e a gente precisa ser empático nesse momento. Sabe-se que está tendo um retorno, e é uma coisa também que, assim, isso não é uma coisa definitiva, né? Fala-se de transição. Eu já tenho algumas empresas que 2, 3 executivos já voltaram, mas que outros ainda estão trabalhando remotamente, e isso vai precisar ser discutido, né? E assim, quando a gente fala de negociação não se fala, não se preserva o atacado, né? A gente vai falar no varejo, é o one-to-one. Como é que cada um hoje se coloca e o que pode ser negociado como acordo comum, como melhor alternativa, né? É um caso que ainda não é definitivo. A gente ainda passa por uma transição. A gente vai ter aí o médico que vai falar sobre isso, mas ainda acha, né? A gente ouve falar que ainda vai ter um outro pico de semestre de pessoas que ainda não manifestaram vírus, mas estão contaminadas, ou seja, a gente vive um momento de incerteza. E tudo que é incerto provoca o quê? Angústia, dor, medo, insegurança. A gente está sendo colocado, ou seja, a capacidade hoje de suportar essa dor, né, está sendo testada. Todos nós estamos navegando aí por essas águas turbulentas e vamos precisar nos adequar. Eu digo que o mantra hoje é a capacidade de adequação, de adaptação, né? Ou seja, o quanto hoje eu me disponibilizo sabendo dos riscos envolvidos e empatizo com a dor do outro também, né? Essa questão de insegurança está latente. E, assim, vem vários outros aspectos também desdobrando disso, né? O medo das pessoas de perderem o emprego, a necessidade de sobrevivência e tendo que se expor ao risco. A gente vê hoje pessoas autônomas já trabalhando, voltando ao trabalho, se não em estabelecimentos, mas assim, indo à casa do cliente, cabeleireiros, manicures, pedicures, enfim, vários outros, né? Até as próprias pizzarias. Então, eu tenho, por exemplo, eu atendo uma executiva do Brasil que ficou presa na Colômbia, ou seja, está expatriada, forçosamente expatriada. E ela fala que ela não tem como voltar e os pais dela são idosos. E ela fala, olha, meu pai, inclusive, tem Alzheimer. Minha mãe não dá conta, então eu preciso que as cuidadoras se revezem nesse atendimento. Então, ou seja, a gente tem aí uma espiral, né, que assim, você vai puxando uma ponta e vai afetando a outra.
Então, tudo isso que a gente está falando, independente de eu trabalhar diretamente mais né, nessa esfera corporativa, a gente sabe que esse background, né, que esse trabalho de apoio, né, de suporte, ele é necessário, inclusive, para liberar ou não as pessoas também para se disponibilizarem a esse retorno. Então, acredito que isso vai demandar um tempo, é uma fase de transição, vai ser gradativo, os casos vão ter que ser avaliados, né, no one-to-one, as disponibilidades, e a gente vai precisar ter contar dessas lideranças nessa posição de recurso estratégico, que elas também trabalhem essa inteligência emocional e disponibilizem esses fatores para facilitar hoje essas alternativas, né, para que haja um denominador comum entre as partes. Que eu vejo hoje muitas lideranças confusas também. A despeito de ser líder, por mais que a cobrança seja maior, né, ou seja, tem uma expectativa maior do líder resolver as situações, trazer esses viéses resolutivos, a gente entende aí que o líder também é humano. Eu vejo muito líder hoje confuso, né? O que eu faço, como eu faço? Alguns se alheiam, se distanciam, ficam no movimento de inércia porque não sabem como lidar, outros centralizam, e aí se tornam persecutórios. A gente veio a equipe lá também oprimida, porque o cara tá lá perseguindo. Esses dias, inclusive, eu gosto muito de citar casos, né? Teve uma situação onde um colaborador se conectou numa videoconferência e teve que sair teve que sair. E aí o líder perguntou: fulano, o que você acha disso? Qual é a sua percepção a respeito? Ele não respondeu. O cara falou: olha, ele se formou, mas não está aqui, saiu. A gente marcou, combinou horário, ou seja, teve toda uma exposição do cara, e ele falou o seguinte: então a gente vai desconectar e vai marcar uma outra hora. Ele ligou para o cara, pegando pesado, né? Ou seja, o cara ligou para esse gestor que eu estou combinando para fazer um talk com a equipe dele e falou: olha, ou você me leva para sua sua equipe, ou eu vou pedir demissão. Cara, eu tinha ido socorrer a minha filha de 3 anos, porque a minha mulher estava tomando banho e ela caiu, bateu a cabeça e começou a chorar. E eu fazer o quê? Porque eu estou em call, não posso sair? Então, tem esse drama também do profissional que trabalha de home office, de estar tendo que conciliar o tempo dele, dividir o tempo dele entre o profissional e o pessoal. Isso aumenta a irritabilidade, isso aumenta a falta de resiliência, e as pessoas estão sendo colocadas à prova, né? Está todo mundo aí, os ânimos estão bem alterados. O que mais me pedem para falar nos talks corporativos hoje é sobre irritabilidade. Essa é a maior demanda. As pessoas realmente estão irritadas, né? Por motivos diversos. E a gente precisa estar atento a isso, porque esses dias eu estava, né, no New York Times, saiu uma reportagem de um infectologista que dizia o seguinte, né, os danos da economia ao longo do tempo vão ser minimizados, mas os danos, né, os efeitos colaterais, quando a gente fala de um emocional perturbado, conturbado, a gente não sabe o que isso pode desdobrar, né, em termos não só de depressão, de uma ansiedade, uma bipolaridade, enfim, uma série de efeitos colaterais que podem, de fato, impactar e causar, como você falou, deixar um legado negativo, né? Ou seja, deixar uma cicatriz, uma marca que vai ficar para sempre. Então, a gente precisa agora, acima de tudo, humanizar essa gestão. Né? A gente acha que gestão, já por ser uma gestão pessoal, deveria ser humana, mas nem sempre é. Então, a gente vai precisar humanizar esse olhar, né, para trabalhar de forma mais empática, considerando essas variáveis intangíveis, que a gente às vezes não mensura, mas que é a que mais dói, né? Ela se origina no pessoal, mas ela transparece, ela se mostra, ela se revela na veste profissional. Essa é a minha percepção aí dos desafios nessa fase de transição. Muito obrigado, Valesca. Você definiu bastante bem, acho que o espírito que muitos de nós estão vivendo hoje, entre a ansiedade, a irritabilidade, a depressão, muitos querendo controlar tudo ao mesmo tempo agora, até o fato do ambiente digital parece ser distante, mas na verdade ele dá
uma sensação de instantaneidade na conexão com as pessoas, não tem mais que esperar que os outros cheguem até nós fisicamente, é só apertar um botão e, teoricamente, a imagem aparece. Tudo isso é, de fato, extremamente desafiador. Bom, vamos chamar agora o Álvaro Frasson para falar sobre os aspectos econômicos da pandemia e depois do pós-isolamento. Bom, obrigado a todos pelo convite. Eu quero basicamente falar dois cenários, né? Um cenário internacional, depois um cenário doméstico. É inevitável a gente começar pelo internacional, porque foi ele que, digamos, causou aí toda essa situação que a gente vive hoje. Existe uma situação diferente entre a Europa e Estados Unidos nesse momento, né? A Europa, ela já apresenta, tanto na Itália, na França, na Alemanha, no Reino Unido, aí uma queda no número de novos casos, semana após semana. Já é a terceira ou quarta semana de queda consecutiva aí do número de novos casos nesses países, e por isso que, por exemplo, a Itália já anunciou um retorno gradual das atividades por lá, né? Vale lembrar que dos 4,4 milhões de italianos que fazem parte da força de trabalho daquele país, 2,7 já vão voltar aos trabalhos aí na próxima semana. Então isso mostra que, de uma certa forma, está se normalizando, ainda que gradativamente, na Europa. Nos Estados Unidos, a questão é um pouco diferente. Nos Estados Unidos ainda há uma estabilidade no número de novos casos, semana após semana. É o país que já tem mais de 1 milhão de infectados, aí o número de mortes, inclusive o presidente Donald Trump atualizou, na verdade, o status de 60 mil mortes para 90 mil mortes potenciais nos Estados Unidos. Vale lembrar que dessas 60 mil mortes que ele tinha projetado anteriormente, já foi alcançado esse número na semana passada, para mostrar, acho que, o impacto que está causando também na economia americana, né? Então, de novo, acho que a pergunta que fica é que todo mundo agora está famoso se a recuperação vai ser em V ou em U ou em L, né? Não vai ter recuperação aí na economia global, né? Acho que vale a gente lembrar também que a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, comentou que a zona do euro pode cair entre 5% a 12% esse ano, né? Uma queda realmente nunca antes observada no bloco, e os Estados Unidos tendem a experimentar algo entre 3% e 4%. Quando a gente vai falar de recuperação econômica em tempos de crise, geralmente a gente volta em dois momentos da história econômica, 2008 e 1929. E aí eu acho que vale a gente tentar pegar alguns dados para tentar mensurar o que de fato é uma queda em V e uma queda em U, né? Vamos dizer assim. Em 2008, a gente teve a crise do subprime, né, que foram aquela crise do mercado hipotecário dos Estados Unidos que acabou impactando todo o mercado financeiro. E a gente viu que o PIB dos Estados Unidos em 2008 caiu 0,3%, né? Foi uma queda muito pequena. Em 2009, uma queda mais intensa de 2,8%. Mas a partir de 2010, os Estados Unidos já começou a crescer em média 2,2% durante 10 anos consecutivos, né, até 2019. Então, eu acho que esse é um exemplo claro de uma recuperação em V, diferente de 1929, onde a crise lá realmente foi muito mais grave, né? O PIB dos Estados Unidos em 1930 caiu 8,5%, em 31, 6,5%, em 32, 13%, ou seja, em 3 anos, o PIB dos Estados Unidos encolheu praticamente 30%. Isso sim foi uma recuperação muito lenta e foi no que a gente chama em U, né? Que demora mais tempo para reagir. Por que 2008 recuperou mais rápido, né? A gente pode pensar, basicamente porque as duas crises elas têm similaridades. Tanto 2008 quanto 1929 foram crises originadas dentro do mercado financeiro, né? Em 1929 foram as especulações com derivativos, em 2008 a crise hipotecária, que também teve depois a sua parte com derivativos e alcançou todo o sistema bancário mundial. Mas ainda assim, em 2008, os agentes de política econômica, os policymakers, como a gente chama, acabaram tendo, digamos, todo um receituário pronto de uma crise de 100 anos atrás para saber como lidar daqui para frente, né? Então, eu acho que isso fica muito claro dessas diferenças das duas crises, né? Quando a gente vem para a atual crise do coronavírus, bom, ela não é uma crise
originada dentro do mercado financeiro. E também a gente não tem nessa economia recente do mundo, desses últimos 80 anos, 100 anos, uma pandemia que tenha causado o isolamento do tamanho que tenha provocado. Ou seja, não existe nos livros de macroeconomia nenhum capítulo que fala como você fazer política econômica quando tem uma pandemia global, né? Esse capítulo ainda não foi escrito, provavelmente vai ser escrito daqui para frente, mas justamente por não ter um receituário pronto é que leva a crer que essa recuperação deve ser em U, né? E ela deve ser em U por 3 motivos principais. O primeiro eu já falei dele, que é basicamente não ter nenhuma experiência passada que possa nos trazer aí algum tipo de aprendizado para fazer alguma política mais efetiva no curto prazo. O segundo ponto é a política monetária, que não tem mostrado efeito para fazer o crescimento nas economias. Vale lembrar que a crise de 2008, a solução encontrada para recuperar a economia, fazer esse crescimento em V da economia americana e também da economia global, foi uma enxurrada de liquidez, ou seja, o Banco Central abriu as torneiras, despejou dólares, por assim dizer, na economia durante muitos anos. É o chamado quantitative easing, que é basicamente não é uma impressão de dinheiro, assim, um termo clássico, mas a gente vai usar esse termo aqui, basicamente imprimiu dinheiro para aumentar a base monetária da economia, e isso acabou colocando todas as economias ao redor do mundo um movimento de queda da taxa de juros, não só nos Estados Unidos, mas também na zona do euro. Não à toa que os juros nominais nos países hoje estão praticamente beirando a zero, e quando você tem uma inflação de 1, 2, 3%, a gente tem juro real negativo nesses países desenvolvidos, né? Muitos títulos da dívida soberana desses países desenvolvidos pagam negativo, ou seja, você compra um título, por exemplo, alemão por R$100 e recebe 97 daqui a 3 anos e feliz da vida, né? É uma situação muito diferente que a gente vive hoje do que a gente vivia tanto em 1929, claro, e 2008, pré-2008. Então, nesse momento, não há mais o que fazer com taxa de juros. Queda de taxa de juros pouco incentiva, nesse momento, a economia. Esse é o ponto 2. E o ponto 3 é a política fiscal dos países, que também, para sair dessa crise de 2008 recente, teve que aumentar o seu nível de endividamento. E quando você precisa fazer expansão de gastos, né, que é a tal da expansão fiscal, você precisa fazer isso de uma forma controlada, responsável, e que isso não gere aí problemas no curto e no longo prazo. Vale lembrar que nesse atual momento, quando você precisa de mais política fiscal do que política monetária, países desenvolvidos que têm uma estabilidade econômica maior, leia-se, nota de crédito pelas agências de rating com boas notas de bons pagadores das suas dívidas soberanas, eles acabam tendo maior potencial de ajuda fiscal do que países emergentes. Então, o grande problema também dessa crise é que a boa parte dos países emergentes, no qual o Brasil está incluso, tem menos arcabouço de expansão de gastos no atual momento. E vale lembrar que o Brasil, inclusive, passava por um momento de ajuste das contas públicas que eu vou falar a partir de agora. Mas, basicamente, então, desse cenário internacional, acho que vale a gente lembrar que a recuperação, então, deve ser em U, dado que a gente não tem nenhuma experiência pregressa que nos ajude no curto prazo. Quando a gente vem falar de Brasil, a recuperação, portanto, também deve ser em U, porque a gente é um país emergente com menos potencial aí de ajuda frente a Estados Unidos e zona do euro, por exemplo. As expectativas hoje de queda para o PIB no Brasil esse ano é em torno de 4% a 5%. Existem economistas mais pessimistas, mas a má notícia é que os pessimistas têm ganhado aí o debate das projeções nas últimas semanas. De fato, há um mês atrás, os economistas imaginavam que o PIB poderia cair 1% a 2%, e hoje o consenso é entre 3%, 4%, no máximo 5% de queda do PIB. Esse número pode se alterar, sem dúvida. Mas vale lembrar também que em 2021 a gente já tem uma expectativa de um crescimento em torno de 3%. Claro, a queda ainda é muito grande em 2020, e quando você joga 2021, ela não compensa, né? Então, a gente pode dizer que se a gente estiver nesse cenário de queda de 4% a 5% em 2020 e retorno de 3% em 2021, ao final de 2021 a gente vai ter produto interno bruto abaixo ainda de 2019,
2019 em termos reais. Então é um cenário ruim, porque 2019 também não era um cenário muito positivo. O que a gente pode esperar para o Brasil daqui para frente? Bom, primeiro da parte política, eu acho que a gente não precisa nem estressar muito, vocês todos têm acompanhado aí os últimos episódios, né, dessa crise política, que incrivelmente a gente entrou dentro de uma crise de saúde pública e de uma crise econômica, ainda tem uma crise política dentro dessa história, e claro que isso repercute mal dentro do mercado financeiro e dificulta a retomada econômica mais rápida, né, porque no fim das contas o governo ele não tem uma direção muito clara do que ele quer fazer, para onde ele quer ir, porque ora o Planalto diz uma coisa, ora os ministros dizem outra, ora o Congresso faz outra medida. Então, eu acho que vale lembrar que o Corona Voucher, né, esse auxílio de R$600, ele começou com R$200 por parte da equipe econômica do Paulo Guedes. Quando foi para o Congresso, o Rodrigo Maia colocou R$500, claro, fez ali a sua articulação junto aos deputados, mas pediu que fosse R$500. E quando chegou o presidente quis aumentar para R$600 para dizer que ele era o fiador do valor final do coronavírus, ou seja, a medida do auxílio, do ajuste, ele não está sendo muito técnico, ele é basicamente político, né? Então, e isso fica claro que esse é um exemplo de que as conversas não estão bem azeitadas para a gente conseguir medidas mais rápidas e que chegue à população de uma forma mais efetiva. Vale lembrar que a gente tem, por exemplo, duas propostas no Congresso, como o auxílio a estados e municípios, que poderia já ter saído na semana passada e não saiu, e também a PEC do orçamento de guerra, que flexibiliza uma série de medidas, tanto de política fiscal e monetária, que também já poderiam ter sido votadas no Congresso, mas não foram, e justamente por essa instabilidade política que acaba impactando aí nas medidas econômicas do governo. Então, o que o Brasil enfrenta hoje, para ir já finalizando da minha parte, é um dilema de política econômica. Porque o governo do presidente Jair Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, assumiu o papel de ajustar as contas públicas. Vale lembrar que antes o Henrique Meirelles e Eduardo Guardia já vinham fazendo esse tipo de ajuste das contas no governo Temer, mas ainda de uma forma muito tímida, porque o Temer não tinha uma articulação no Congresso tão grande, e um apoio popular tão grande, o que impedia de passar uma série de reformas. No atual governo, não. O atual governo começou com uma popularidade boa, com boa parte do Congresso apoiando indiretamente o presidente pela sua agenda liberal. Vai lembrar que o PSL era o segundo partido do Congresso, aliás, é o segundo partido do Congresso. Ele era o partido do presidente. O presidente também criou essa outra instabilidade para ele próprio dentro do governo. Então, o que o mercado se pergunta daqui para frente é o seguinte: como o Brasil vai reagir ao coronavírus economicamente, já que a gente precisa ajustar as nossas contas públicas, sendo que a gente precisa fazer uma expansão fiscal de curto prazo? Esse é o problema que o Brasil vive hoje, porque sem dúvidas é necessário todo o auxílio que o governo possa dar, é fundamental nesse momento, né? Acho que só para dar alguns números, em termos de comparação, o pacote fiscal que o governo brasileiro anunciou de auxílio para o coronavírus já soma 4% do PIB. Tudo bem que alguma parte, aliás, é uma antecipação de despesa, renúncia de receitas, não é exatamente aumento fiscal na veia, aumento de gasto público na veia. Mas 5,2% do PIB é sim aumento de gasto público na veia. Mas isso é pouco ou é muito? Vamos olhar os países desenvolvidos. A Alemanha fez um pacote fiscal de 4,5%. O Reino Unido de 3%. Itália e França abaixo de 2%, ou seja, o Brasil fez um pacote fiscal, mesmo em dificuldades das suas contas públicas, de uma forma muito mais intensa que esses países desenvolvidos. Então, acho que o governo, ele sim está fazendo a sua parte. O que agora o mercado se pergunta, e o mercado se pergunta porque ele se preocupa com a credibilidade da economia brasileira para o médio e longo prazo, é se a gente vai cometer o mesmo erro de 2008. Vale lembrar que em 2008 a gente teve uma mudança de política econômica no Brasil.
até 2008, 2009, o Brasil adotava o tal do tripé macroeconômico, feito pelo Armínio Fraga em 1999, e após disso resolveu adotar a nova matriz econômica, que é basicamente uma maior interferência do Estado na economia, na figura do ministro Guido Mantega à época. O grande problema é que essa nova leitura que a crise de 2008 gerou para a economia brasileira é que você poderia aumentar os seus gastos públicos no longo prazo. E dentre 2008 até 2013, 2014, a despesa brasileira cresceu 6% ao ano acima da inflação, enquanto o PIB não crescia nem 3% ao ano acima da inflação. Ou seja, a mudança de chave da política econômica da crise de 2008 acabou resultando na crise das contas públicas do Brasil entre 2014 e 2016. O que o Brasil precisa sinalizar agora nesse momento é sim uma ajuda fiscal, mas que esses gastos, esse aumento de gasto seja de curto prazo e não uma mudança na maneira de ver a política econômica de médio e longo prazo, porque se isso acontecer, aí sim a gente não vai ter uma recuperação nem U, vai ser um L mesmo, a gente vai ficar por muito tempo no low. A gente precisa mostrar credibilidade para os mercados internacionais de que o Brasil sim está fazendo expansão fiscal, está fazendo endividamento como todos os países estão fazendo, mas que ele precisa voltar à sua agenda de reformas a partir de 2021 para conseguir um cenário econômico um pouco mais favorável. Da minha parte, essa é a leitura sobre economia. Obrigado, Álvaro. Vamos passar então agora para o Elias Leite, da Unimed Fortaleza. Bom, obrigado pelo convite. Eu não estou conseguindo me ver. Você está me vendo aí, tá? Estou vendo, super. Tá, agora eu vi. Tá, tranquilo. Bom, pessoal, então, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. A gente está numa situação aqui complicada. Fortaleza, desde o começo, tem sido uma das cidades com a maior quantidade de casos. O primeiro caso aqui no estado do Ceará foi dia 15 de março. E só para contextualizar, hoje a Grande Fortaleza tem em torno de 2.600.000 habitantes. E a nossa carteira da Unimed na Grande Fortaleza tem em torno de 400 mil clientes, tá? A gente é uma empresa que tem, além desses 400 mil clientes, 340 próprios e clientes de outras Unimeds que a gente tem que atender aqui. A gente também é uma cooperativa, principalmente uma cooperativa, na essência, que tem mais de 4 mil médicos cooperados, né? E esse tem sido um desafio muito grande para todos nós. Até a gente conversava antes, eu disse que tem uma frase que eu não sei de quem é, que eu tenho usado bastante, que diz o seguinte, que se você está entendendo tudo o que está acontecendo é porque você não está prestando atenção. Aí tem outra frase que eu gosto também, que diz assim, agora que eu aprendi todas as respostas, mudaram as perguntas. Ou seja, é tudo muito novo para todos nós, tá? Então, realmente, é um grande aprendizado. E como é que a gente tem se comportado aqui, né? Desde o começo, ficou muito claro para a gente que, enquanto uma empresa de saúde, operadora de saúde, de planos de saúde, a gente tinha que tomar todas as decisões de forma rápida, lógico, mas sempre com base em 4 pilares, tá? Primeiro pilar, cliente, né? A gente tinha que focar no atendimento do cliente da melhor forma possível, dentro do possível, né? Porque começaram a aparecer coisas novas, situações novas, inclusive em países de primeiro mundo, onde você via clientes sendo atendidos em hospitais de campanha, dentro de ambulâncias, né? e assim ia. Além dos clientes, viabilidade econômico-financeira, né? Eu tenho dito muito desde o começo que não adianta a gente quebrar durante a crise e nem sair da crise sem ter condição de continuar funcionando. Então, toda decisão nesse momento tem que levar isso em consideração, sim. Além disso, os nossos colaboradores e os nossos médicos cooperados. Então, todas as decisões da gente nesse período, elas se basearam nesse tripé, né? Em cima de tudo isso, tem algumas coisas que eu digo que são fundamentais para a gente estar atravessando, e a gente até agora tem atravessado bem essa situação, que são os 4 Cs que eu chamo. O primeiro, caixa, né? Tem sido falado demais, como há muito tempo eu não via se falar tanto de caixa, como agora a gente está falando. Eu costumo dizer, o que eu aprendi com um amigo, que o lucro é o alimento da empresa, mas o caixa é o ar, né? Então você morre primeiro de fome ou de falta de ar? Você morre primeiro de falta de ar. Então, o coronavírus ele vai matar não só pessoas por falta de ar, mas também empresas por falta de ar, né? Então, e todo o planejamento tem que ser feito em cima disso, né? Para você conseguir ter alguma reserva ou ter como conseguir um respiro em cima do seu caixa.
Primeiro C, caixa, o segundo C, confiança. Entenda assim que está todo mundo em pavor, todo mundo está muito inseguro com esse novo aí que a gente está vivendo. E a questão da confiança é algo muito importante para todos os stakeholders envolvidos. Inclusive, também para as pessoas que estão em home office. Porque às vezes você bota parte da sua equipe em home office e deixa uma parte na linha de frente e você esquece daquelas pessoas que estão em casa. Essas pessoas estão ansiosas, estão com problema, estão depressivas muitas vezes, estão querendo desistir, estão desanimadas, estão com problema de estarem dentro de casa, de estar dentro de casa. Então, assim, essa confiança, ela está muito junta do outro C, que é o cuidado. Então, assim, cuidar das pessoas nesse momento é fundamental. Se você perceber, nos últimos anos, as empresas começaram a falar muito de cultura, de propósito, de valores. Mas, assim, eu gosto muito disso, é um tema que eu estudo muito, que eu defendo muito, mas cá entre nós, eu sempre achei que era muito mais no discurso do que na prática de muitas empresas. Mas agora não. Agora isso está sendo colocado em prática por quem tem realmente na sua essência. E aí vem o quarto C, que é a cultura. Então, assim, as empresas que têm uma cultura bem trabalhada, uma cultura forte nesse momento, mais do que nunca isso está sendo colocado à prova agora e está sendo colocado em uso. Eu tenho dito muito, quem defendia alguma coisa antes dessa crise só para vender, só porque era moda, ou está escondido ou não está usando aquilo que defendia. Quem defendia porque acreditava, porque estava na essência, agora está usando mais do que em qualquer outro momento. Então as empresas que têm, não que uma cultura forte agora, cultura de cuidar das pessoas, ela vai ser o único fator para sair da crise. Não, lógico que não. Mas as empresas que saírem da crise, que tiverem essa cultura mais forte, elas vão ter, na minha opinião, uma vantagem competitiva muito grande. Dentro da operadora de saúde, existem alguns questionamentos. Primeiro assim, que a operadora de saúde ela ficou meio que no centro. Tem que atender mesmo que o cliente não pague, não vai ter procedimento eletivo, vai ter melhora do resultado. Então, assim, quando você vai analisar os números de forma mais fria, realmente, existem custos que diminuíram. Cirurgias eletivas, isso diminuiu. Consulta também. Mas existem outros custos que aumentaram. E sem contar outros fatores. Por exemplo, a gente já nota um aumento na inadimplência. E aí, o que você vai fazer com um cliente que não está pagando o plano de saúde? Até porque, independente de qualquer coisa, existe um período, você não pode deixar de pagar hoje e cancelar o plano hoje. O que você vai fazer com os clientes que estão comprando plano de saúde agora? Que estão comprando porque acham que vão adoecer. Você vai parar de vender? Você pode parar de vender? Outra coisa, estoque, né? No começo dessa crise, a Unimed Fortaleza, ela aumentou em 108% o seu valor de estoque no mês de março para o mês de abril. Não só de insumos voltados para o coronavírus, mas, por exemplo, hoje a maior parcela do nosso estoque são os oncológicos, as medicações para tratamento de câncer. No começo de toda essa situação, a gente começou a receber e-mails dos fornecedores dizendo, a gente não vai conseguir entregar, até por problema na via aérea, na malha aérea. Então a gente teve que antecipar também compra de medicamentos que não tem relação com o coronavírus, mas também tivemos que comprar coisas relacionadas com o coronavírus. Além de aumentar a quantidade, houve um aumento muito grande do preço. Por exemplo, a máscara que você comprava de 8 centavos, uma máscara de cirurgia simples, chegamos a comprar R$3. Uma máscara N95 que você comprava a R$5,90, R$6, chegamos a comprar R$48. Então, isso tudo influencia fortemente. Então, assim, o caixa das empresas está muito comprometido nesse momento. Em cima de todo esse planejamento, algo que eu acho que tem sido fundamental, que quem fez está conseguindo sobreviver, foi a antecipação. Tá? É um momento de medidas, de decisões rápidas. E assim, decida. E saiba que depois que você decidir, vai aparecer alguém para dizer que você tomou a decisão errada. Morreu. O time é outro. Você tem que decidir, né? Dizem que é no momento das nossas decisões que a gente traça o nosso destino. Agora, mais do que nunca. A gente está tendo que decidir muito rapidamente. Em cima disso, a gente teve que decidir com antecedência. Infelizmente, nós fizemos isso. As compras dos EPIs, as compras de alguns respiradores que a gente comprou. A gente não conseguiu comprar tudo que a gente comprou, mas que a gente queria, mas a gente comprou respiradores. A gente aumentou a nossa estrutura. Nós construímos um hospital de campanha que ficou pronto no começo do mês de abril. No dia 30 de abril foi que a gente começou a utilizar esse hospital de campanha. Esse hospital ele fica no estacionamento do nosso hospital. O sistema Unimed no Brasil todo ele tem 120 hospitais.
O maior hospital do sistema Unimed é o Hospital da Unimed Fortaleza, que tem 336 leitos. E justamente por isso, por a gente ter esse hospital e ter um relacionamento muito bom com vários outros hospitais da rede credenciada, o que a gente percebeu desde o começo? Que a gente também tinha que se antecipar nisso, fortalecer a relação com os hospitais terceirizados, e nós começamos a tirar de dentro do nosso hospital serviços que poderiam ser levados para outros hospitais, para que a gente pudesse direcionar os pacientes de infecção por Covid para o nosso hospital, porque lá dentro a gente tem mais gerenciamento da estrutura, da equipe médica, da equipe de saúde e dos protocolos. Então, por exemplo, a obstetrícia, a gente tirou de dentro, temporariamente dentro do nosso hospital, levou para outro hospital, abriu espaço para a gente tratar pacientes com Covid. A pediatria e a UTI pediátrica, tiramos de lá, levamos para outro hospital. Hoje a nossa UTI pediátrica está sendo utilizada por adultos. A oncologia, tanto aquela oncologia ambulatorial, que as pessoas vão fazer a medicação, passam o dia lá e voltam para casa, como aqueles pacientes internados. Tiramos de lá, levamos para outro hospital. Abrimos mais estrutura no nosso hospital. Os pacientes com cuidados especiais, aqueles pacientes que têm internamento crônico, também foram tirados de lá e estão sendo levados para outros hospitais. Além disso, toda a nossa estrutura, a gente começou fazendo isso, agora começou o hospital de campanha. Pode ser que chegue um momento que a gente tenha que acabar com as acomodações de apartamento, que um paciente por quarto, por acomodação, e transformar tudo em enfermaria, ou seja, 2 pacientes por acomodação. Todas as nossas acomodações permitem isso, tá? E além disso, elas permitem ser transformadas em UTI. Então, hoje, nesse momento, a gente começou com 20 leitos de UTI, com 10 leitos de UTI para Covid no nosso hospital. Passamos para 20, hoje nós já estamos com 76 leitos de UTI só para paciente Covid. Elias, você tem 76 leitos de UTI no seu hospital? Não, nós transformamos estruturas que já existiam como acomodações de unidades abertas em UTI, né? Bom, além disso, também trabalhamos a questão dos protocolos, mas muito mais importante do que o protocolo em si, é você conseguir levar com a equipe qualificada o atendimento para o seu cliente. Hoje o paciente quando interna está fazendo azitromicina com hidroxicloroquina? Tá. Mas tem paciente que você tem que parar o uso porque tem algum efeito colateral, tem paciente que você tem que fazer anticoagulação, tem paciente que você tem que fazer corticoide, tem paciente... Mais importante do que fazer um protocolo em si, é você fazer o protocolo, mas acompanhar individualmente cada paciente. Tá? Então isso faz toda a diferença e a gente está tendo uma taxa de recuperação de pacientes muito satisfatória, né? Uma coisa que chama a atenção desde o começo, pacientes novos entrando em estado grave. Nós tivemos alguns pacientes novos já em estado grave, tá? Que felizmente a grande maioria está saindo, mas que passam de 20 a 30 dias internados, mais de 20 dias em UTI. Então, assim, não é só aquilo que acomete só acima de 60 anos, com quadros mais graves, não. A gente teve e tem paciente novo em estado grave, tá? E, basicamente, assim, o nosso hospital de campanha que a gente construiu são 4 alas, cada ala com 11 leitos. Então, você imagina, é um grande quarto que tem 11 leitos. E nós já temos, inclusive, médicos internados lá. Porque aqui o nível de crescimento está... para você ter uma ideia, hoje, em Fortaleza, na rede Unimed, em Fortaleza, a gente tem, nesse momento, 340 pacientes internados. Só no nosso hospital, a gente tem mais de 200 pacientes internados, com, no total, 120 pacientes em números redondos, em pacientes de UTI, 90 em respiração mecânica, ou seja, em uso de ventilador de respirador. Mas uma coisa também que eu tenho que falar e que tem me chamado muita atenção, além da antecipação, tem uma coisa também que tem sido fundamental, é a transparência. As pessoas estão carentes de informações sérias, de informações verdadeiras. Mesmo que sejam informações ruins ou preocupantes, elas estão carentes disso. E isso a gente tem trabalhado desde o começo. E algumas experiências que a gente tem feito, que eu acho que vale a pena compartilhar, porque tem nos ajudado muito. Desde o começo, a gente foi para a TV, foi para as redes sociais. De rotina, eu gravo. Normalmente, na Unimed Fortaleza, já tem um projeto que eu chamo Minuto com Elias. Toda segunda-feira eu mando um vídeo para todos os nossos colaboradores. Um vídeo por WhatsApp, coisa bem simples. Isso já existia antes da pandemia. Agora, eu estou fazendo isso de rotina, pelo menos 3 vezes por semana, para os colaboradores e para os médicos cooperados.
Para os clientes, a gente posta muita coisa em rede social. E, normalmente, o assunto do vídeo, além de ter um lado de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas, mas também com os números reais. Porque aí você tem o gestor da empresa, o presidente da empresa, dizendo, ó, hoje nós tivemos que aumentar mais 10 leitos de UTI, porque aumentou, ontem nós tivemos tantos internamentos, hoje nós temos tantos pacientes internados, e você percebe uma resposta muito positiva das pessoas. Elas ficam preocupadas, mas elas ficam satisfeitas, porque elas estão sendo tratadas com respeito, elas estão recebendo uma informação verdadeira. Porque se tem uma coisa que está sendo transmitida também, além do vírus, são as fake news, são notícias ruins, então você recebe notícia de todo lado que desestabiliza. Aqui no Ceará, o sistema público de saúde está bastante complicado. Então, assim, fica aquele misto. Peraí, sai um dia uma reportagem dizendo que 100% dos leitos de UTI estão ocupados, no outro que 30% dos leitos de UTI. Às vezes uma pessoa fala uma coisa do serviço público e ela leva para o serviço privado e vice-versa. Então, a transparência. E essa semana passada, está com 2 semanas, também é uma experiência interessante. Eu fiz um webinar, o primeiro com os cooperados, deu mais de 500 cooperados, onde basicamente eu mostrei tudo o que estava sendo feito, mostrei a situação, os nossos números e as nossas projeções. E semana passada eu fiz a mesma coisa com colaboradores. Hoje nós temos 700 colaboradores em home office e, coincidentemente, no dia que eu fiz esse webinar com os colaboradores, a gente tem 700 a 800 colaboradores assistindo o webinar. A mesma coisa, com excelentes feedbacks, o pessoal preocupado, mas eles ficam gratos pelo cuidado, pela transparência. E, por fim, já indo para o final, realmente, eu acho que a estrutura, a antecipação, ela tem sido muito importante, mas tem uma coisa que eu acho que tem sido mais importante ainda, são as pessoas. E sem nenhuma demagogia, sabe? Isso tem sido muito importante. Há um tempo a gente começou a trabalhar uma cultura na Unimed, que eu chamo de cultura da cortesia com resultado. A gente sempre defendi muito a questão de você desenvolver, tratar bem as pessoas, desenvolver as pessoas certas. Para quê? Porque na hora que a gente mais precisa, elas dão o melhor delas. E nesse momento, ontem, domingo, eu passei o dia andando nas nossas unidades de atendimento. Eu tenho andado muito nessas... Eu não faço mais medicina, eu faço só gestão, eu sou médico, otorrinolaringologista, mas há 5 anos eu faço só gestão. E praticamente todo dia eu tenho ido nas nossas unidades de atendimento. E alguns colegas disseram, você tem que se cuidar, você tem que ficar em casa, é importante para ir tocando a empresa. Eu disse, não. Porque se eu quero que o meu médico, eu quero que o meu colaborador, meu profissional de saúde, meu pessoal de suporte esteja na linha de frente, eu tenho que estar lá com eles também. Porque é muito fácil eu ficar dentro de casa dizendo, vá lá, vá para a linha de frente. Não. Tenho medo? Claro que tenho. Mas o que é que eu tenho encontrado nessas unidades? As pessoas com medo? Sim. Cansadas? Também. Mas as pessoas com garra, com brilho no olho. Ontem foi um dia que eu saí de casa cedo, cansado, energia baixa. E eu pensei comigo, não, eu tenho que ir para as unidades de atendimento para motivar as pessoas. Aconteceu exatamente o contrário. Eu fui em 3 unidades no nosso hospital e eu andei em todos os andares, do 8º andar até o subsolo. Entrei na UTI, entrei nas unidades de Covid. Em todas as unidades eu encontrei pessoas trabalhando com energia muito melhor do que a que eu estava naquele momento. Eu saí de lá muito melhor do que eu cheguei. Então, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão entregando na hora que a gente mais está precisando tudo aquilo que a gente vinha trabalhando antes. Então, não precisa eu estar pedindo para elas estarem entregando aquilo. Então, isso tem me deixado extremamente feliz. Eu nunca me senti tão útil para a sociedade como eu me sinto agora. Por quê? Porque eu estou dentro de uma empresa, de uma cooperativa que está entregando para a sociedade o que a sociedade precisa. E está entregando porque tem pessoas maravilhosas, bem preparadas, que estão fazendo toda a diferença, muito mais até do que a estrutura que a gente tem. Então, basicamente, minha fala inicial seria essa, pessoal. Beleza, muito interessante esse ponto de vista e extremamente emocionante também perceber que os teus colaboradores estão energizando aquele que deveria motivá-los. Isso é uma coisa absolutamente fantástica, porque isso mostra o outro lado da pandemia, que é justamente a solidariedade e comprometimento que as pessoas têm para tentar combater um mal que atingiu todo mundo sem nenhum tipo de segmentação, né? Todo mundo foi atingido de alguma forma, ou está sendo, então é emocionante ouvir um relato como esse. Vou começar aqui as perguntas, então, já que a gente está com o horário já meio exprimido. A primeira vem de Rodrigo Casorlas, da Zodiac.
E a pergunta vai para o Álvaro Frasson. Qual a opinião de você sobre a medida provisória 936 para grandes empresas e conglomerados, já que ela foi editada de olho apenas nas médias e pequenas que têm menos recursos financeiros? Bom, eu acho que a medida de auxílio às empresas, elas precisam nesse momento ser feitas para todos, né? Tanto para as grandes, pequenas e médias empresas. A gente sabe de que as pequenas e médias empresas, claro, passam por mais dificuldades, mas vale lembrar que BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica fizeram aí uma série de linhas de crédito atreladas a uma taxa Selic que está basicamente em queda. A gente vê aí cenários para Selic de 2,75% ao ano e várias linhas de crédito, principalmente através do BNDES, Banco do Brasil, que você consegue pagar a sua folha aí de funcionários com uma dívida muito baixa em termos de custo de capital. E isso, de uma certa forma, eu acho que já é um bom primeiro passo nesse momento. Vale lembrar que todas as empresas passam por dificuldades de fluxo de caixa, independente se você é uma pequena, média ou grande empresa. Eu acho que nesse momento que o governo precisa preservar mais do que escolher entre pequenas, médias e grandes empresas, mas o quanto ele consegue salvar de fluxo de caixa de todos os setores para que se evite menos demissões. Na minha leitura, eu acho que essa é a principal preocupação do governo. Bom, essa medida 936, só para deixar todo mundo na mesma página, é aquela que permite redução também de salários, jornadas. Então, eu vou aproveitar esse gancho, pedir para a Valesca falar sobre a próxima pergunta, que seria a seguinte: nesse cenário de corte de salários, né, muitas pessoas não conseguem, digamos, enfrentar isso de uma maneira extremamente motivadora. Ou seja, um colaborador que está recebendo um salário e de repente tem uma queda, e isso impacta muitas vezes o desempenho desse funcionário. Eu até dou um depoimento pessoal. Durante o Plano Collor, eu era editor da revista Exame, e de uma hora para outra ninguém tinha mais dinheiro, incluindo as empresas. Nessa situação, a editora Abril fez um acordo com os seus funcionários, no qual todo mundo abriu mão de 1/3 dos seus vencimentos, que foram pagos depois mais para frente. Mas durante esse período, esses 3 meses, nos quais todo mundo teve o salário achatado, eu percebi que algumas pessoas conseguiam reagir bem e trabalhavam como sempre, e outras não. Isso teve um impacto muito ruim na performance delas. Então eu pergunto para você, como é que se mantém a motivação desses funcionários nessa situação? Muito boa colocação. Eu comecei a minha fala considerando a questão das negociações, né? Que nesse momento de transição a gente ia ter que avaliar caso a caso. O que eu tenho percebido, Álvaro, é que as pessoas, elas, até pegando uma fala aí também, uma carona aí no que o Elias falou, as pessoas, elas têm estado mais disponíveis para negociar. E, assim, essa questão de motivação é uma questão de foro íntimo. Eu falo que algumas pessoas, por escolha, veem, né, ou seja, por mindset, por mentalidade, enxergam o copo cheio ou o copo vazio. Então, agora, mudança não é mais uma opção, negociação não é mais uma opção, é um imperativo dos novos tempos. Ou a gente adere, né, às tendências e boas práticas, né, já trabalhadas agora nesse momento, ou a gente vai passar ao largo dessa evolução. Então, uma das coisas que a gente está falando é exatamente de colaboração. Colaboração rege aí, né, as métricas da negociação. A gente vai precisar se motivar e ver o que é. Eu já comecei, eu atendo alguns executivos de uma empresa, de uma grande administração de shopping. Ou seja, os shoppings estão fechados. E aí? Os lojistas não estão pagando, eles suspenderam, olha, não vai pagar, o shopping está fechado, e aí a gente agora vai ter que negociar com os nossos fornecedores.
Como eu faço coaching executivo com alguns deles, a primeira reação deles é dizer, olha, como é que a gente pode negociar isso? E aí eu vou dizer, não, porque meu horário é esse, meu valor é esse, e aí eu vou... Não, vamos lá, o que é viável? E aí entra a questão de uma negociação, onde a gente considere o ganha-ganha, né? Porque muita gente nessa crise tem trabalhado esses vieses como oportunidade e outras pessoas como oportunismo, né, que a gente vê. Então, eu acredito que a gente agora não tem muito mais opção em, porque eu vou, sabe, achar ruim. Claro, tá todo mundo. Tem empresas que estão fazendo downsize, outras estão revendo para não demitir, revendo salários, e a gente vai precisar também se adaptar a essa tendência como uma boa prática desse momento. A pergunta agora vai para o Elias. Elias, a pergunta é a seguinte: você falou sobre a situação na qual um cliente seu, que teria direito a um quarto, ele passa a ser, digamos, internado numa enfermaria que pode ter 2 ou mais leitos. Como é que vocês vão explicar isso para esse cliente, ou já começaram a explicar essa possibilidade? Como é que vai ser a comunicação com um cliente que pagou um valor para ter um quarto particular, de repente vai ter que compartilhar essa acomodação com outra ou outras pessoas? Nesse momento, hoje, a gente ainda não tem isso de paciente que internou, que está dentro do apartamento e vai dizer, você é apartamento, mas você vai ter que receber. Mas nós já estamos para os novos pacientes que estão sendo internados, porque não tem vaga. E aí, assim, eu acho que nesse momento a transparência é fundamental. Todo mundo está ciente do que está acontecendo no mundo todo. Aqui no Ceará, a situação está bem complicada também, está todo mundo ciente. A gente começa, inclusive, da construção do hospital de campanha. Então, ser, nesse caso, o mais transparente possível. Todo mundo vai gostar? Não, claro que não. Vamos ter problema? Pode ser que sim. Mas, nesse caso, é mostrar os números. Nós temos tantas acomodações que estão cheias, não existe vaga nem aqui, nem nos outros hospitais, e a gente só tem essa opção, e a gente não pode deixar você morrer por falta de ar. Então, basicamente, é através da transparência mesmo, mostrando números, mostrando a situação real. Tá bom. Agora a pergunta vai para o Álvaro Frasson. As reservas cambiais têm alguma utilidade nesse momento? Elas têm a utilidade de permanecer onde estão para dar essa salvaguarda em momentos de crise, né? Acho que a pergunta ela vem muito nesse momento que parte, até o próprio ministro Paulo Guedes já comentou de repente utilizar parte das reservas para financiar, né, essa parte desse auxílio que está sendo feito pelo governo. Bom, no primeiro momento, isso não tem uma possibilidade em termos de infraestrutura legal, porque você precisaria alterar algumas resoluções e normas para que você conseguisse fazer uma transferência de reserva cambial para o Tesouro Nacional, para aí sim que o Tesouro Nacional fizesse esse pagamento, né, das medidas de expansão fiscal. Então, tem essa dificuldade no primeiro momento, né? O segundo ponto é que não é interessante você diminuir as suas reservas internacionais em um momento de maior tensão na economia global. Geralmente, as moedas emergentes, elas sofrem mais valorizações em tempos de crise, e aí você consegue medir aquelas que mais ou menos se desvalorizam, muito por conta desse colchão de segurança em termos de valor de moeda, que são as reservas internacionais. Isso em qualquer país. Vale a gente tomar como exemplo a Argentina aqui do lado, que tem uma dívida externa maior que a sua reserva internacional, e por isso que a sua moeda acaba não tendo muito valor, aí perdeu muito valor nos últimos anos. O Brasil não tem essa situação, mas num atual momento, onde a moeda do Brasil ela se desvalorizou bastante, não só por conta da crise global, porque afetou a moeda de todos os países emergentes, mas também por nossas instabilidades
econômicas e políticas nesse momento. Então, você se desfazer de reservas internacionais, diminuir o seu colchão de segurança num momento como esse, na minha opinião, não é muito recomendável. Uma pergunta agora vai para a Valesca. Valesca, a pergunta é a seguinte: você falou muito em empatia da parte dos executivos, dos empresários, mas os desafios do home office também necessitam da mesma empatia por parte dos colaboradores, já que não é uma via de mão única, né? O que os colaboradores podem fazer para melhorar essa capacidade dentro de um ambiente na qual a família demanda, na qual há uma série de fatores que tiram a concentração, ao contrário do escritório? Isso é bem interessante, Álvaro. Eu tenho trabalhado muito talks com equipes, exatamente falando dessa questão da autodisciplina. Eu acho que hoje em dia a gente precisa entender que esse modelo, o formato de trabalho mudou. E assim, mesmo que haja, né, mesmo na transição depois completa, não gradativa, mas completa, eu acredito que nada mais vai ser como antes, depois desse isolamento forçado. Então, o que eu tenho falado muito é da questão de você se autodisciplinar, né? Que vou voltar de novo à questão também do copo cheio ou copo vazio. A forma como você enxerga as situações afetam diretamente a tua realidade. Então, tem gente que não consegue lidar com ele mesmo, não consegue lidar com a família. Eu estava vendo esses dias que a agressão às mulheres no estado do Ceará, ou seja, aumentou 73%. Isso é um absurdo, gente. Então, ou seja, as pessoas não conseguem se conter sozinhas, nem, ou seja, em modo integral com a família. Então, a gente vai precisar, ou seja, ampliar um pouco a largura de banda mental da gente para entender que hoje o outro vai estar presente e a gente precisa fazer essa troca. Então, nessa questão de home office, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: a gente está trabalhando de home office com duas agendas, uma pessoal e uma profissional. Então, assim, se eu cumpro apenas uma, essa balança está pesando muito para um lado e isso vai me trazer irritação e, ao mesmo tempo, desvalorização, seja ela qual for, né? Então, assim, porque eu não tenho... Vem a questão da leitura, né? Eu não tenho academia, porque eu não tenho feito. Gente, eu peguei 2 pezinhos, uma caneleira e estou fazendo em casa, porque eu tenho problema de coluna, tem que alongar, a gente tem que ter uma visão, trabalhar uma visão alternativa. Se olhar para trás e ficar sempre referenciado no que era e no que não é hoje, no que eu tinha e no que eu não tenho, isso traz um esvaziamento e um desencantamento pela vida. Então, de casa, acordou, se você faz meditação, respira, sabe? Medita, faz alongamento, brinca um pouco com o filho, se reveza. Eu trabalho um coaching societário, ou seja, um casal societário. Um coaching de mediação com um casal societário. E tanto ela quanto ele estão em casa e têm gêmeos, tem 2 filhos pequenos. E aí ela falou, mas sempre eu tenho que fazer o dever de casa, sempre eu tenho que estar online lá com a escola. E aí a gente no coaching societário entrou com essa parte aí do pessoal. Não, pode ter um revezamento, não pode? Não é porque só a mãe que tem que... Então, ou seja, essas funções também, elas estão sendo revistas como responsabilidade e as pessoas estão tendo que assumir novas funções para que a coisa funcione, né? Então, eu falo muito de disponibilidade. Qual é a minha disponibilidade para fazer coisas que eu não fazia, para entender que agora essa prática é necessário e, sobretudo, que assim, as rotinas da gente estão pelo avesso e, às vezes, o avesso é o lado certo. Pelo menos durante algum tempo vai passar a ser do lado certo, né? Então, é disponibilidade, empatia, trabalhar essa questão de uma leitura positiva, né? A percepção se torna realidade, né? O Aaron Sharon, que é um estudioso de felicidade da Universidade de Harvard, fala: a felicidade é um estado mental. Então, como eu me coloco diante das situações, faz toda a diferença. Então, a gente precisa começar a trabalhar o que antes, né, com uma rotina no piloto automático, a gente não trabalhava e agora está sendo obrigada a trabalhar. Não é por acaso que a gente está em estado de confinamento, isolados em casa, né? Sozinhos ou com a família, mas enfim, tem um aprendizado nisso aí também para trabalhar esse nível de resiliência e se autodisciplinar agora a transitar por
novos mares, né? Surfar novas ondas. Bom, então eu chego à conclusão de que nunca o Caetano Veloso teve tanta razão ao dizer que é o avesso do avesso, do avesso do avesso, e também vou aproveitar essa sua sugestão e implantar lá em casa uma certa mudança, porque eu sou professor de plantão na minha residência, então vou pedir para que a Cris reveze comigo nesse... Mas ela dá o crédito, tá? Eu sei que ela dá o crédito. Esses dias ela estava no celular comigo falando, não, porque eu vim mais cedo, o Aloysio ficou com a minha filha, que tem 12 anos, ela dá o crédito, já é, bacana. Então vamos lá. Próxima pergunta para o Elias, que é de alguém da Unimed, cujo sobrenome é Zacarias, é Unimed VX. Eu não sei exatamente de onde é isso, talvez o Elias possa nos ajudar. A pergunta é: como ficará a telemedicina pós-Covid para os operadores que estão fazendo núcleos verticais de atendimento? Esse é um novo que vai aparecer também, né? Até recentemente a telemedicina era um problema, né? Principalmente os médicos cooperados não queriam, de forma nenhuma, aqui em Fortaleza pelo menos aconteceu isso, não queriam de jeito nenhum que a gente evoluísse com telemedicina. O próprio Conselho Federal de Medicina não aceitava, os conselhos regionais também. Agora a situação mudou, né? Então agora é o contrário, tem muito médico querendo fazer telemedicina porque está em casa parado, sem poder fazer consultório. As coisas têm que ser feitas com muita segurança. A segurança, inclusive, da parte de viabilidade econômica e financeira, como eu falei no começo. Aqui na Unimed Fortaleza, a gente está desenvolvendo toda uma plataforma, por quê? Porque existe muita coisa no mercado, mas assim, a gente precisa de algo que integre com o nosso sistema, e a gente realmente está começando de forma verticalizada, mas está trabalhando para evoluir para consultas eletivas de uma forma geral. Por quê? Porque, pessoalmente, eu acho que é um caminho sem volta, né? Aliás, não dá para, no mundo de hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução, a gente pensar que dá para continuar sem ter telemedicina, como tem várias outras coisas. De forma muito bem estruturada, eu acho, a minha opinião pessoal é que depois de tudo isso, a telemedicina ela vai começar a avançar numa velocidade bem maior, e é um caminho sem volta, e a gente vai ter que passar a se adaptar a isso. Então essa é a minha opinião em relação a isso. Obrigado, Elias. Então, última rodada de perguntas agora. Primeiro para o Álvaro Frasson. É uma pergunta que vem pela plataforma do Tiago Queiroz. Ele pergunta o seguinte: a postura do governo norte-americano de pontuar a franca ascensão do Covid-19 no Brasil seria uma forma de carimbar o país como infectado e descompromissado, visando ganhar nosso espaço no comércio exterior mais à frente? Bom, eu acho que a fala sobre essa preocupação em relação ao avanço do coronavírus no Brasil, acho que é mais baseado em números do que numa sensação comercial ou alguma disputa desse tipo, porque de fato o Brasil tende a ser aí nas próximas semanas chegar ao seu pico aí de infecção e os números crescerem bastante. Acho que vale lembrar também que o Brasil ele testa muito menos do que os países envolvidos e talvez quando chegarem testes de uma forma mais intensa, a gente talvez veja que o número seja muito maior do que está sendo divulgado. Na minha leitura, eu acho que essa foi o alerta feito pelos Estados Unidos, porque de uma certa forma a preocupação hoje dos Estados Unidos é a China, né? Então as falas recentes aí nesse último fim de semana, tanto do presidente Donald Trump quanto do Mike Pompeo, secretário de Estado do governo americano, foi em colocar o laboratório de Wuhan, na China, como responsável pela criação do coronavírus. Mesmo a equipe de inteligência do governo americano reportando relatórios baseados que o coronavírus foi criado por causas naturais, e não propositadamente para ser uma arma química da China. Só que nessa disputa de diálogos, não tanto de diálogos, mas talvez mais de imprensa, eu acho que os Estados Unidos ele está voltando as suas armas lá para a China justamente para ter algum tipo de ganho comercial lá. Aqui no Brasil a gente é muito ainda periférico e emergente para
os Estados Unidos se preocuparem tanto assim quanto a gente, e de uma certa forma o Bolsonaro é até bem visto pelo Donald Trump, né? Ótimo. Agora a pergunta para a Valesca. A pergunta é a seguinte, Valesca. Você falou muito em irritabilidade, né? Mas tem um ponto aí que talvez aumente a irritação e a ansiedade das pessoas, que é a disseminação de fake news, muitas vezes envolvendo teorias da conspiração, que tentam minimizar o contágio ou criar algum tipo de pânico. Como é que as pessoas trabalhando em home office podem lidar com esse outro problema? Só repete o finalzinho, por favor, Álvaro, eu perdi parte, travou aqui para mim, desculpa, só para poder responder. É relacionada à disseminação de fake news, que isso, de alguma maneira, acaba ampliando a ansiedade das pessoas que estão trabalhando em casa, ou seja, essas fake news, muitas vezes, ou elas minimizam os efeitos e o tamanho do contágio, ou muitas vezes ampliam o tamanho do problema. Como é que as pessoas de casa podem lidar com mais esse sintoma de ansiedade? Eu digo o seguinte: pensamento tem fome de pensamento. Então, aquilo que você decide adotar como a sua verdade ou como premissa do que você quer, né, como crença, aquilo vai alimentar você. Independente de ser fake news, ou seja, eu sempre procuro até a título de informação, saber do que está acontecendo, números, mas assim, eu vejo pessoas que não saem da televisão e que ficam o tempo todo ali comentando. Eu participo de grupos no WhatsApp que, assim, eu silenciei, porque eu desisti. E é sempre, as pessoas tentam, é impressionante como o negativo, ele vende, ele sensibiliza, né? Muito. Então, assim, esses dias eu recebi de uma grande consultoria um mailing dizendo que um cientista israelense está prevendo que nos próximos meses o cômputo geral de profissionais desempregados vai ultrapassar a soma de 159 milhões. Ele já começa, ou seja, a fala dele causando, ou seja, provocando a dor. Isso é meio clichê. E eu falo, gente, eu me nego a ler mais isso. A gente está precisando agora manter exatamente o ânimo, ser otimista, ser positivo, de casa ou fora de casa. Outra coisa, eu acho que existem dois, você pontuou bem, existem dois grupos, né? Aqueles que trazem para si a responsabilidade, a parcela que lhe cabe nessa questão da responsabilidade em se preservar e preservar o outro, como também tem aquele grupo que não está nem aí, sabe? Vai para a rua, anda sem máscara, sai toda hora porque não consegue ficar, porque eu estou meio agoniado, eu preciso sair, e aí ele vai para o lado dos irresponsáveis, né? E a gente precisa ter hoje nível de consciência, eu falo muito de consciência de quanto hoje a minha iniciativa ela está impactando a vida do outro e está somando ou está desfavorecendo de um resultado que a gente espera que seja breve e positivo, né? Então, é uma coisa que a gente... Aquilo que você alimenta é o que cresce. Onde é que você está olhando? Você está olhando para o lado positivo? Você está fazendo a sua parte? Esses dias eu recebi uma foto de várias pessoas que são executivos de empresa... foram jogar tênis ou seja, na casa de alguém, no Morumbi, e depois saíram para tomar caipirinha num bar que pediram para abrir, mas só eram nós, eram, sabe, 8, 9 pessoas. Todos, eu falei, são dirigentes de empresa, sabe? A conta não fecha. É preciso ter responsabilidade. E, assim, uma fala do Humberto Eco, que eu gosto muito, é que se a palavra ilustra, o exemplo arrasta. Então, a gente precisa dar o exemplo. E quanto mais nível de consciência e quanto mais autoridade você tiver, maior é a sua responsabilidade de ressonar no sentido de fazer gol a favor e não gol contra, né? Tá bom. Vamos lá, Elias, última pergunta. A pergunta é a seguinte: como compararmos o Brasil, ou melhor, o quadro brasileiro, com o que está acontecendo em algum outro país? Tem alguma outra nação que os efeitos
tenham sido mais ou menos semelhantes aos que nós vivemos aqui no Brasil? É difícil. A curva brasileira, no começo ela parecia muito com a curva da Itália, né? Mas como a gente estava falando, ele tem se comportado, acho que eu falei antes de começar, né? Ele tem se comportado de uma forma diferente. Aqui em Fortaleza também, embora os números estejam assustadores, mas assim, a impressão que a gente tem é que o ângulo da curva de crescimento ela não está como está, por exemplo, como foi na Itália, na Espanha, em Nova York, embora seja algo muito preocupante também. Tem vários fatores envolvidos. Agora, uma coisa que é fundamental dizer, o que é que a gente tem de bem concreto? Que os locais que quiseram amenizar a questão do isolamento antes do pico, eles tiveram grandes complicações. Então, assim, isso é um fator que, quando você olha o ângulo das curvas antes e depois do isolamento social, isso tem muito impacto. Aqui em Fortaleza a gente imagina também que teve. As nossas projeções no início, elas eram muito piores do que depois que começou o isolamento social, embora o isolamento aqui não esteja como se esperava. Mas assim, tem muita coisa desse vírus que a gente não conhece ainda. A gente não sabe, por exemplo, no começo a gente tinha uma expectativa que pela questão do clima, que a gente tivesse um comportamento melhor, mas não está. Ele pode até estar sendo influenciado pelo clima, mas não como a gente esperava. Então, assim, eu acho que o Brasil tem uma característica bem própria, e lembrar, as cidades são diferentes, né? Então você está tendo Manaus hoje, com uma situação muito complicada, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, mas você tem cidades que eu estava conversando com o presidente de algumas Unimedes, que ele me disse assim, Elisa, eu estou para liberar procedimento eletivo porque os hospitais estão vagos e não tem caso. Então, assim, como é um país muito grande, continental, então são manifestações diferentes. Por exemplo, a gente esperava no começo que no sul já está começando a esfriar, a situação piorasse. E aqui, pela questão do clima, fosse melhor. Tá ao contrário. Então, assim, é uma característica muito própria do Brasil e dessas cidades aqui dentro. Eu acho que a gente ainda vai aprender muito sobre o comportamento dessa doença, porque é tudo muito novo. Bom, eu gostaria de agradecer tremendamente vocês aqui até agora ficaram conosco, principalmente a Zodiac na figura da CEO Heloísa Simão. Também agradecer a Valesca Farias, o Álvaro Frasson, o Elias Leite, agradecer principalmente a Atmo Digital que nos cedeu essa plataforma e avisar a todos que estão nos assistindo que no dia 11 estaremos de volta aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma plataforma da Atmo, mais uma parceria com a Zodiac e discutindo temas que são relacionados à carreira, ao comportamento, à saúde, à economia e até, quem sabe, em relação à política também. Bom, agradeço a presença de todos aqui, agradeço a paciência, a disponibilidade de todos os que nos assistiram até agora e nós voltaremos de novo nessa parceria com a Zodiac no dia 11. Muito obrigado, até a próxima.